Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, conversando com dois vereadores, um de oposição e outro de situação. O vereador médico Jackson Ramos e o Roberto Duarte, que é advogado do PMDB. Narciso, tarifa. Sério. Claro que tarifa de transporte de massa, de transporte coletivo, é talvez um dos itens que mais mexa com o sistema nervoso da população de baixa renda. Claro. Mexe. Mas eu acho muito injusto, e eu acho que eu jamais teria coragem de ser empresário do ramo da atividade de transporte coletivo, porque hoje o dono do ônibus não sabe se o ônibus volta, sai da garagem e não vai queimado no meio da rua, depedrado. A minha pergunta que eu faço: o preço praticado nas tarifas de transporte coletivo aqui do Acre, comparado com os demais capitais do Brasil, é maior, menor ou está na média? Maior. Hein? Maior. Rio de Janeiro, R$ 13,80. Porto Alegre, R$ 4,00. E aqui não é 3,50? R$ 3,80. Com o subsídio de 30 centavos que você paga, eu pago. qual é o ele tamanho paga, do ele é 3,80. Não, Me o que o interessa povo saber, paga. não. Me interessa saber o que a empresa recebe. Não, eu Pô, a tarifa é 3,80. O povo paga 3,50. Sim, mas Não, paga 3,80, porque o que a prefeitura paga é o povo que paga. É a gente, eu, você, Astério, todo mundo aqui paga. então, quanto Eu não uso, quanto é a mas tarifa? não pago ele. Quanto é a tarifa lá? O usuário não vê assim, não. No Rio de Janeiro, 13,80. Então tá igual daqui. Tá igual daqui. Então, Sim, mas qual é o tamanho Sim. do percurso? Olha o tanto que roda o ônibus. transporte O coletivo risco, não tem. O que você acabou de preço dizer. de transporte coletivo não vai pelo percurso, vai pela capacidade de lotação e de tudo. Narciso, o que você acabou de colocar, que você teria medo de ser dono de uma empresa de transporte público, que ela pode pegar fogo, sofrer algum acidente, alguma coisa, o risco no Rio de Janeiro é milhões de vezes maior do que E é por isso Rio que eu estou Branco, dizendo pô. que é uma atividade de alto risco hoje. Mas aqui em Rio Branco não. Aqui em Rio Branco não. Outra coisa, essas empresas todas têm seguro. Claro que elas não pagam. E isso eu também provei. Elas não pagam o seguro. E ficam anos e anos respondendo na justiça pessoas que elas já mutilaram, inclusive. Mataram, inclusive. Os atropelados aí. Inclusive o senhor de 70 anos foi atropelado esses dias numa faixa de ônibus. A empresa não tem seguro. Eu acompanhei aquela notícia. Não tem seguro. E aí? E porque a empresa não paga. E o município, que é para cobrar esse seguro, não cobra. E o Ministério Mas eu Público gostaria de entra em saber o tantas seguinte. coisas. O Ministério Público nós apresentamos denúncia lá. Vamos cobrar dele um resultado nisso. Mas eu gostaria de voltar só um minutinho Pois não. no que o Dr. Jacques falou. Depois eu gostaria de Com relação complementar ao um pouco TAC, desses dados. Com relação ao TAC. Pois não. No momento que o Ministério Público participou, o que eu não acredito, já falei isso, deixei claro lá para E bem o que é e para TAC, todo mundo. explica bem. Nem um minuto eu li nesse TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, Isso. que o Ministério Público está dando um aval a uma renovação do transporte público. Eu não vi. Se me mostrarem, eu vou ficar muito feliz. Porque eu não vi o TAC. Em nenhum momento o Ministério Público dizer, não, renova com as empresas de transporte público. Isso não existe. Pelo menos os documentos que me foram apresentados. Outra coisa, quando o Ministério Público fez um TAC com as empresas de transporte público e o município de Rio Branco, ele está mostrando que tem irregularidade. Sim, claro. Ele está mostrando que tem coisa errada. Claro. Aí o TAC, que era para ser cumprido em um ano, até hoje não foi cumprido. Até dia 31 de julho, as empresas deviam ter trocado as placas dos ônibus de outros estados para esse estado. Até hoje não foi cumprido, Narciso. Multa de R$5.000 ao dia. Sabe quanto é que elas devem aí pela falta de cumprimento? Quase 3 milhões. Quase 3 milhões. Roberto, eu não sei se você sabe, por exemplo, que tem muitos vereadores, prefeituras do PMDB, Sim. né? E do PT também. Sim. A gente ouve muita reclamação dos gestores municipais Sim. de que o Ministério Público, de uma maneira geral, nos municípios e no estado, todo que é lugar, interfere muito na gestão. Houve um caso, por exemplo, que a gente comentava de bastidores, com o ex-prefeito de Sena Madureira, que ele ia no Ministério Público perguntar se estava certo, o que ele tinha que fazer, se estava e tal. Perfeito. Eu me lembro do prefeito Angelim, que até onde se sabe é uma pessoa íntegra como gestor, Sim, sim. né? Mas de chegar, eu fui vereador, líder dele, né, aqui na capital, e chegava a dar um calhamaço de problemas com o Ministério Público, né? Mas sabe o que acontece? O Ministério Público E a é um irregularidade, eu sei, eu não Da estou criticando irregularidade. o Ministério Público, eu estou dizendo que o prefeito fica engessado de trabalhar com tanta Só, exigência. viu, fiscal. Se o Roberto? prefeito trabalhar dentro da regularidade, ele não se ingessa. Ah, mas... Ah, é? Não.
Tanto que, Não, é muito complicado. tanto que a administração É local... uma interferência Agora, excessiva. da Prefeitura Se de Rio houver Branco. irregularidade, está errado, não cabe. Tanto que a administração da Prefeitura de Rio Branco ela não tem tido esse tipo de problema nesse momento. Né? Dá Em só me relação dar ao jeito. preço... Eu vou só dizer aqui uma questão, Roberto. porque eu acho que a justicialização do processo político e da gestão pública no Brasil, porque é que esse Ministério Público é tão importante, ainda não obrigou a pagar o salário dessa cerveja do Estado do Rio de Janeiro? Por quê? Já obrigou. Já obrigou, sob pena de judicialização. Inclusive tem um termo de ajustamento de conduta com o governo do Estado do Rio de Janeiro. Mas não se cumpre. Ora, Bom, mas isso mas aí, e com pagamento de voltando, multa. O viu, Ministério Roberto? Público tem que atuar, tem que... Mas vamos deixar o Rio lá e vamos ouvir aquilo. Voltando em relação ao que foi conversado a respeito da tarifa, né? A tarifa do preço da passagem de ônibus, ela é feita através do Conselho Tarifário, um estudo de um Conselho Tarifário, que é feito através da Federação das Indústrias, entidades representativas da população, Os componentes do Conselho, só os tá componentes falando, do Conselho. E aí chegaram a esse valor que nós temos. Pessoal, eu Veja gostaria de bem, corrigir. veja bem. Eles só votam, eles não fazem a planilha. Sim. Eles votam a planilha apresentada E a pelo sindicato. FIAC, então, e a FIAC, Só mas a votam, eles FIAC não foi mexem na planilha. contratada para apresentar e para fazer o estudo dessa planilha, não é? Sim, e para aí, fazer o estudo através da planilha, não para fazer a planilha. Sim, sim, sim. E Mas aí o eles estudo podem alterar, determinou, não? Não, e não o estudo pode chegou que o valor pode alterar? aconselhável E seria para que aquele. ele serve? Seria um O valor Ministério justo, Público seria um valor justo que garantiria A prova mínimo numa prova. de lucro para as empresas. A prova numa É isso prova. mesmo. Exatamente. É, justamente. A E prova veja numa bem, prova. o preço da tarifa de ônibus da cidade de Rio Branco, nós temos aqui o combustível, um dos combustíveis mais caros do país. Mas E as os empresas têm preços, subsídio. e os preços de manutenção também, não é? Então, mesmo assim, nós, dentro de tudo que foi acordado e tudo que foi visto e o estudo que foi feito pela FIAC, chegou a esse preço e a essa tarifa como sendo o preço mais justo, onde o empresário teria garantido o seu percentual de lucro, a população teria atendida a sua necessidade e o poder público, a partir daí, poderia fazer os estudos que pudessem trazer, talvez, algum benefício a mais, que foi onde nós chegamos a R$1 para estudante e R$3,50 para a população em geral, através de subvenção da Prefeitura de Rio Branco. Ok, eu acho que, doutor Jackson, Roberto, que a gente está no terceiro bloco, eu acho que Pois esse não. assunto foi bastante debatido, Pois não. claro que não se esgota aqui, mas Claro. a gente pode voltar e tocar. A respeito, a gente tem alguns 5 minutinhos aí para tratar, eu acho, da questão política. Mas Bem, antes de você entrar na partidos. política, nós vamos entrar em seguida. Sim. Pois não. Eu não poderia deixar de dizer para vocês acham que devem concordar, que enquanto não for feito um pacto federativo, Sim. não há como nossos municípios sobreviverem. Sem dúvida, Esse sem que dúvida. deve ser uma Sabe as tônica a ser palavras. colocada. Sabe as palavras. Sem Porque dúvida. não é possível, Narciso já colocou isso anteriormente, em palavras. todos os programas nós discutimos isso, não é possível um empobrecimento dos municípios. E o município é o que mais presta Olha, serviço. se me oferecesse hoje, bionicamente, qualquer prefeitura de município, eu agradeceria. A de Cruzeiro do Sul. Eu agradeceria honradamente. Então, deixa eu dar só um exemplo. Não teria Já como. está de prazo Apenas com vencido. participação de 10%. Todos os municípios deveriam ser dotados de aterro sanitário, etc, etc. Sim. Aprova a lei lá no Congresso e manda o prefeito fazer e não manda o dinheiro para fazer. Justamente. Hein? Justamente. Rapaz, O prefeito é o que mais presta serviço. e o princípio federativo no Brasil está tão esculhambado, eu não tenho outro termo para usar, que eu me baseio com a decisão do Supremo. Está na Constituição do Estado que um governador do Estado só pode ser processado com a autorização da Assembleia. Aí vem o Supremo e diz, não, O Pimentel em Minas Gerais, né? isso aqui não existe. A Constituição é aquilo que nós decidimos. Isso é uma Doutor molecagem. E o senhor Uma foi pergunta deputado pro senhor, doutor constituinte? Jackson. Pois não. Molecagem sem Marcos, tamanho. eu sou do PT, participo das reuniões todas. Aham. Marcos Alexandre é mesmo candidato do PT a governador. E eu quero saber do Alberto Duarte se o Márcio Bittar é o candidato ao Senado do PMDB. Fica à Bom, vontade aí. Pois não. Bom, a Frente Popular, ela está ainda discutindo 4 nomes. Né? É claro que o prefeito Marcos Alexandre, inclusive pela última pesquisa, que ele obteve empate de votação com uma suposta candidatura de oposição do senador Gladson Cameli, é o nome que está mais posto dentro desses 4 nomes da Frente Popular. É talvez o nome que, por conta das questões administrativas, da gestão da capital, que faz a gestão de metade da população do estado do Acre, tendo tido aprovação em 61% da sua gestão, foi eleito em primeiro turno, o único prefeito de capital eleito em primeiro turno do PT.
Né? Então isso já mostra que, do ponto de vista no cenário político, que provavelmente tem um know-how aí, ele tem, talvez, dentro desse cenário todo que está posto, inclusive mostrando pelas pesquisas que saíram recentemente, que ele está na pole position dessa briga. Permite só fazer um ligeiro comentário, pois que não. essa pesquisa eu não dou muita atenção a ela por enquanto, Pois não. não. Embora não a pesquisa seja um momento. Pois não. Eu estranhei muito nessa pesquisa o Marcos Alexandre sair com todo aquele percentual e os demais candidatos não terem praticamente quase nada. Sim. Ou esse Não, processo está sendo 46, mal conduzido, né? Ou essas três candidaturas não existem. Eu acho que talvez o apelo, polarizado, como ele tá saiu, polarizado. como ele saiu de um processo eleitoral Os outros recente. apareceram tudo com 4% no geral. Não, Como de ele- todos. É de todos, todos os outros precatórios. Mas isso talvez tenha explicação porque os demais candidatos, um é gestor sim, de uma dentro das pastas do governo do Estado, a outra é a nossa Mas eu até vice-governadora. vi, isso é mais conhecido no interior vice-governadora. como prefeito de Rio Branco. Sim, mas o prefeito Marcos Alexandre ele acabou de sair de uma disputa, sendo o candidato majoritário, com representatividade de metade da população do Estado. Sim, mas em Rio Branco. Então acredito que talvez, eu não vi a fundo como foi feita a pesquisa, talvez o maior número de pessoas entrevistadas tenha sido da capital. E talvez isso explique, ou talvez seja explicado. Hoje, com as redes sociais, nós acompanhamos para e passo tudo o que acontece em cada centímetro do território nacional. Então, provavelmente a população do estado do Acre está a par do que tem sido feito em Rio Branco, do nível de aprovação que ele passou nas eleições últimas, e isso talvez tenha dado esse deslanche E dentro já- dessa disputa. Está consolidado também, mansa e pacificamente, Jorge Ney Amorim como candidato ao Senado? Ainda nós estamos em processo de discussão. Nós não passamos ainda das nossas plenárias. O deputado Ney Amorim se colocou à disposição do partido. O partido acolheu a candidatura, não só o partido, mas toda a Frente Popular. Não é? É um deputado de extrema ação dentro da Assembleia. Foi reconduzido ao cargo de presidente da Assembleia com a aprovação, inclusive, dos deputados de oposição. A Frente Popular, como um todo, reconhece nele a liderança, capaz Você de disputar disse- uma eu vaga de Quero ver Senado. o vereador Roberto. Quando eu vi o Roberto, eu disse, o a PSDB, plenária que a você oposição. fala é o governador Tião Viana. Não, Osmir. As plenárias elas são realizadas dentro do partido, no momento adequado, ano que vem, no caso, e as escolhas elas terminam sendo feitas pela militância e pelos partidos que fazem parte também da frente, não é? Da sua é claro bênção, que é tipo Papa. Isso, é claro que o Partido dos Trabalhadores vai colocar os seus Jacques. nomes e a Frente Popular, como um todo, vai estar corroborando e definindo esses nomes, no caso. Mistério, antes de responder a tua pergunta, eu gostaria também de destacar um ponto que não foi chamado aqui, mas o atual prefeito, em 2016 a rejeição dele era de 5% e hoje, em 2017, é 11%. Tá certo? É 11%. A rejeição não, os pontos negativos com relação a ele. Nessa mesma pesquisa, ele tinha 62% de aprovação lá em 2016, tem 61% hoje. Lá em 2016 ele tinha negativo 5%, hoje ele tem 11%. Mas o Então, são dados Asper que tem que fez ser uma feito. pergunta. Se o Gladys é o candidato da... Não, ele fez outra pergunta, mas vou Do responder. Gladys é do Márcio, vai. O Gladys As é duas. Ele pré-candidato. perguntou do Senado também. É pré-candidato a governador do estado do Acre pela oposição. Com O- certeza. o Gladys, Cameli, o Gladys Gladys. Cameli. E hoje nós estamos recebendo, nesses próximos dias, uma nova filiação, que é do Márcio Está Bittar. confirmado mesmo a vida dele? Está confirmada a vinda dele. Né? Dia 15 de setembro ele vai fazer a filiação no PMDB e nós temos colocado o nome dele para o Senado da República pelo PMDB. Mas respeitando as outras candidaturas. O que vai dizer quem são os candidatos depois vai ser uma rodada entre eles e aí nós vamos definir quem são os dois candidatos. Parece que Porque o, hoje a o oposição... Wagner já fechou a primeira suplência, saiu hoje. Hoje, hoje, olha só, com a entrada do... As do plenárias Márcio- também vão decidir, né? Não, olha só, com a entrada do Tem o- Márcio... tem o bispo o Flaviano, Wagner- Papa? O Wagner aceitou que ele fosse o candidato ao Senado da República. Então, Foi uma boa o aceitação. Wagner já não está Muito nessa... forte, muito E forte. o que acontece? Hoje, por exemplo, nessa pesquisa que saiu agora esses dias, no primeiro voto, a oposição tem 55% dos votos. E a situação, Jorge Ney tem 34%. No segundo voto, a oposição tem 62% dos votos. E a situação tem 22% dos votos. Ou seja, a oposição, usando da sua sabedoria, saindo com dois candidatos ao Senado, tem completamente condições de fazer os dois senadores da República no próximo ano. E o Narciso ele não Está dizendo acredita só as não. pesquisas, assim como o Narciso mesmo disse Faz os dois, anteriormente Osmir? que Faz não. se
Difícil, Se né, vale, Alberto? olha aqui, se difícil vale os avaliar, 61% de aprovação para o prefeito, se vale os 61% de aprovação para o prefeito na pesquisa, É a mesma metodologia, a né? metodologia tem que ser usada mesmo. Eu não sei, vão discordar de que eu mim agora. converso com. Não, que eu concordo contigo, Alberto. É isso que nós discutimos aqui. A oposição tem que sair com 2 candidatos. Do mesmo jeito que o governo deve sair com 2 candidatos ao Senado. Também é o Bocalão que está calçando ali, né? O Bocalão Não, mas meteu uma é pinha, né? legítimo o que o Bocalão está fazendo. É que ele não recua, ele é legítimo sempre. É legítimo ele manter a candidatura dele claro. e botar em alta Ele pode ser também o vice do Gladson, por exemplo. Lá na frente vai se Lá na conversar frente vai isso. discutir, mas Hoje, hoje os por exemplo, Porque a chapa dos sonhos da oposição seria o Gladson e o Bocalão. Hoje, por exemplo, Não sei a qual própria seria. Frente Popular se diz ter 4 candidatos ao governo. É. Tem algum problema nisso? Não. Nenhum. Não tem nenhum problema. Tem nenhum problema. E qual Só é o tem uma problema diferença, da qual é? oposição ter E eu quatro não estou candidatos ao falando, Senado? e eu não estou falando pela Frente Popular, que eu sou a pessoa menos autorizada a falar pela Frente Popular. Só tem uma Estou diferença. falando com base na experiência. Que ele chegará com um candidato absolutamente unido em torno dele. Sim, porque tem a plenária, Narciso. É, Tem a plenária. Agora, na plenária de vocês. Não, nossa plenária é democrática, começa por aí, não é uma cabeça. Então, é democrática? É democrática. Onde é que você vai sentar Márcio Bittar e Major Rocha? Não, Sem problema algum. Entendeu? O problema deles é político interno, era interno. No momento que um está em cada partido, nós vamos chamar os dois, vamos botar na mesa para conversar. A Claro. oposição respeita o Rapaz, contraditório. essa visão do A Roberto é oposição interessante. respeita- A briga era por causa do PSDB. Hein? Já que o mais saiu, acabou a briga. Claro. A disputa era interna dentro do PSDB. Tá entendendo? Agora a disputa é partidária. Chegamos ao final. E aí nós vamos levar todos para dentro dessa união e tenho certeza absoluta Não, que a discussão. oposição sai com um candidato ao governo, sai com 2 candidatos ao Senado da República e pelos dados que tem aqui, como vossas excelências mesmo disseram, que o prefeito tem 61% de aprovação, os dados que nos provam que nós fazemos os 2 senadores da República no próximo ano. E o governador? O governador também, com certeza. É forte. É forte. Chegamos ao final do programa. Nós temos o doutor Jacques a primeira vez, o Roberto já veio aqui. Nós terminamos o programa com uma frase de cada participante, tá bom? Perfeito. Mas eu vou iniciar com o Narciso, que ele já escolheu ali uma 5 frase, frases. ele escolheu 5 frases, ele disse, não, daqui pro final do programa eu vou definir uma. Eu só tomara que o Osmir não pense que eu estou fazendo uma homenagem a ele, tá, Osmir? Você sabe que a estima e o respeito que eu lhe tenho, né? Eu sei. Imagina a homenagem. Hein? Cabeças de terrenos vazios só prestam para juntar sujeira. Isso aí a gente tá vendo, né? Estamos vivendo isso. Estão vivendo isso. Nós estamos politicamente vazios, nós discutimos... Estamos igual bola, sem lado e vazio. Um outro artigo no Estado de Do São Paulo Brizola. diz que enquanto os bandidos do Morro do Rio de Janeiro brigam por a boca de fumo no morro, aqui os nossos políticos brigam por uma boca no poder. Doutor Jacques, sua frase? Ou uma palavra? Uma frase. Eu gostaria de dizer à população do estado do Acre, que está nos ouvindo nesse momento, que a Frente Popular do Acre, nesses quase 20 anos de governo, fez muito por cada um dos quase 800 mil acreanos. E a partir de 2018, temos muito mais a construir, visto que as contas públicas estão ajustadas. O Acre é um dos únicos estados da federação que está com suas contas em dias e que a partir de 2018, sim, nós temos muito compromisso e muito trabalho a fazer, visto os 20 anos de trabalho que já fizemos por nosso estado e pelas pessoas que vivem aqui. Essa muito foi obrigado. a frase mais longa do programa. Desde que tem o Tribuna Livre aqui. A sua frase ou uma palavra, Eu Roberto? prefiro ser mais realista com a população e colocar o nosso mandato à disposição de todo o município de Rio Branco. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Ok, amém. Osmir, Divide quem é a minha frase. Roberto Campos, Adivinhou. do xará do Roberto. Vou continuar prestando homenagem ao liberal. Aspas. No primeiro quarto deste século, vingou a utopia socialista. O segundo quarto assistiu ao nascimento, paixão e morte do nazifascismo. No terceiro quarto, capitalismo e comunismo se degladiaram na Guerra Fria. E neste último quarto de séculos, os velhos ismos cada vez mais cedem lugar ao liberalismo.
Narciso, a sua... Ah, você já falou. Já, não vem querer aqui fazer a Bom, me média lembrei com Narciso. de uma frase de uma ministra israelense, Golda Meir. Golda Meir. Curta. Sim. Duas frases. Porque quando eu disse o negócio que ia dar uma homenagem ao Uma homenagem a ele, vá. Não era ele? Sim. Eu me encontrei, quando eu vim ainda agora, um velhinho com a cabeça bem branquinho. Aí eu procurei saber quem era, disse que o velhinho safado. Aí um cara disse, não se deixe enganar pelos cabelos brancos. Os canalhas também envelhecem. Estevão Bimbi, Santo Estevão Bimbi. Bom, eu vou ficar por aqui. A minha frase é boa noite. Programa. Obrigado, doutor Jackson, Roberto, a todos. Vou falar minha frase, da Golda Meir. Eu estou lendo a história do povo israelense e ela disse uma frase interessante naqueles conflitos depois de 67 e tal. Esses conflitos que tem no Oriente Médio, claro que é uma frase de uma judia. Ela disse assim: se os palestinos, os árabes, amassem mais seus filhos do que odeiam os israelenses, nós teríamos paz. Uma frase muito forte, né? Shalom, shalom. Shalom, shalom. Boa noite.